Oi, gente, salve, salve você que está chegando agora aqui na nossa Escola da Fé. Uau, que saudade que eu estava. 2022, já estamos aí em fevereiro, o ano lá vai. E já tinha alguns capítulos, alguns episódios que eu não passava por aqui. Mas graças a Deus já passou as férias, já passou o Covid. E aqui estou eu para finalizar essa super série de mensagens que é o poder transformador da fé. Eu queria agradecer a sua presença. Se você puder, claro, compartilhar esse vídeo aqui, não só esse, mas a nossa série toda aí com os seus amigos, por favor, clique aqui em compartilhar, coloca lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo aí dos colegas, né? Eu tenho certeza que muita gente vai ser transformado por essa palavra preciosa, tá bom? Também quero deixar aqui as nossas redes sociais. Você está no nosso canal Novo Alvorecer Online, mas a nossa igreja, a Igreja Batista Novo Alvorecer, também está lá no Instagram, através do @NovoAlvorecerBH, e também lá no Facebook, na nossa página facebook.com/Igreja Batista Novo Alvorecer. Você pode acompanhar toda a nossa programação. Aos domingos, 18 horas, nós temos uma transmissão da nossa celebração de domingo e você está convidado a celebrar juntamente conosco, tá bom? Tá dado aí esses avisos. Eu quero convidar você para a sexta mensagem da nossa série, o poder transformador da fé. E hoje nós vamos falar dele, esse homem precioso, Josué, que conquistou através do poder da fé. Bom, como é que está 2022? Está indo bem? Você está aí feliz, está acompanhando, está avançando? Eu espero que sim, com certeza é um ano desafiador, não só para você, para todos nós, não é? Todos nós estamos aí atravessando uma série de desafios, mas eu quero convidar você a criar uma expectativa boa, sabe? Não uma expectativa aqui nas coisas dessa terra, porque tudo aqui é passageiro, mas uma expectativa naquele que está no controle de todas as coisas, Jesus Cristo. Ele está fazendo em nós e através de nós. Eu quero relembrar aí os 5 primeiros episódios da nossa série, e se você não assistiu, vai aqui no nosso canal, no Novo Alvorecer Online, e dá uma maratonada aí que tem muita coisa boa. Nós começamos falando sobre crer pelo poder da fé, inspirado na vida de Abraão. Depois nós falamos sobre superar pelo poder da fé, baseado na vida de Isaac. Falamos também sobre mudar pelo poder da fé, inspirado na vida de Jacó. Então nós já falamos aqui dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Depois disso nós falamos sobre perdoar pelo poder da fé, e isso foi inspirado na vida de José. E semana passada nós falamos sobre perseverar pelo poder da fé, inspirado na vida de Moisés. Foi a pastora Kátia que trouxe essa palavra, e eu tenho certeza que você foi muito abençoado, porque Moisés é extremamente inspirador, não é verdade? Eu quero orar com você para que essa palavra produza vida na sua vida. Então, se você puder, aí onde você está, não sei se você está no computador, na televisão, no ônibus, está voltando para casa, está na sua casa, mas eu tenho certeza que esta palavra e os 30 minutos que passaremos aqui vai abençoar muito a sua vida. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra que é a verdade, pela tua palavra que chegou até nós. Ó Pai, pedimos que sejamos inspirados, ó Pai, que sejamos, ó Deus, impulsionados, que sejamos transformados pelo poder desta palavra. Ó Pai, nós estamos falando sobre o poder transformador da fé. Enquanto nós aprendemos, enquanto essa palavra vai chegando ao nosso entendimento, ao nosso coração, ao nosso espírito, ó Pai, que nós, ó Pai, sejamos, ó Pai, mudados, transformados, alcançados, ó Pai, pelo teu poder e por essa palavra de fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, Romanos 8:37 diz assim: mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a sua realidade. Em todas as coisas nós, eu e você, somos mais que vencedores. Apocalipse 21:7 diz assim: o vencedor
herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É tão bom falar de vitória, é tão bom de falar sobre os vencedores, sobre aquele que vencer. Deus nos chamou para uma vida vitoriosa. Eu não sei se você tem levado realmente uma vida de fé em fé e de vitória em vitória, mas nós fomos chamados para viver uma vida vitoriosa. Vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre as trevas, sobre a morte, sobre a nossa vontade. Nós temos tudo nele, no Espírito Santo, para vivermos uma vida de vitória. João vai dizer assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta fé que nós estamos aqui nessa escola, né? Nós criamos essa escola de fé, está produzindo fé para que você possa viver em vitória. Eu ainda quero falar o texto que está lá em Apocalipse 3:21, que diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Há uma promessa maravilhosa aqui de Jesus para você. Se você perseverar, e ao vencedor, e aquele que vencer, se assentará com ele no trono. Uau! Eu quero chegar lá, eu quero vencer, eu quero me assentar no trono, e eu quero falar assim: Jesus, muito obrigado por fazer esse caminho de vitória. A fé corajosa, essa fé operante, ela é uma fé ousada e ela precisa ser alimentada. É por isso que todas as quartas-feiras nós estamos falando aqui de fé. Você pode aí aproveitar, e nós temos muitos episódios, são mais de 100 capítulos aqui falando sobre fé, e você vai encontrar aqui várias séries de mensagens, e eu quero te desafiar a alimentar a sua fé. Josué foi um homem que viveu corajosamente e dignamente. Ele rompeu em fé, ele creu e ele viveu. É isso que nós devemos fazer. Talvez nós estamos esperando ver para crer, mas nós somos chamados para crer e então ver. Olha só que legal. Josué, ele viveu 110 anos, não é só 10 anos a menos que Moisés. Ele morreu de morte natural. Vejamos aqui o texto que está lá em Josué de 1 a 11, e você vai entender um pouco aqui do chamado, um pouco como foi esse chamado depois da morte de Moisés, como é que Josué ele assume essa linha de frente. Ele era um coronel, ele era um general de batalha. Olha só: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Portanto, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos teus antepassados. 7. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e seja corajoso. Não se apavore, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar.
Assim Josué então ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Uau! Que palavra poderosa! Que chamado maravilhoso! Então, depois que Josué recebeu essa palavra, ele logo já tomou posição e já começou a comandar o povo. O nome Josué, ele tem o mesmo significado do nome Jesus. Ele é equivalente, ele significa Deus salva. Eu já tinha falado aqui sobre a curiosidade que Josué, ele morreu de morte natural. Ele morreu com 110 anos, Moisés morreu com 120 anos. A maioria de nós se lembra de Josué como líder dos filhos de Israel depois que Moisés morreu. Mas Josué, ele tem uma história muito interessante. E olha só, ele foi um dos 2 espias que voltaram com um bom e positivo relatório depois de espiar a terra. Isso daí está lá em Números 14:16, você pode acompanhar depois, deixa aí anotado aí no cantinho, né? Ele também fez parte dos 12 espias que entraram na terra de Canaã. O serviço de Josué para Deus não começou aqui nesse dia, mas Josué, ele já trabalhava para Deus, ele já serviu o povo juntamente com Moisés. Inclusive, Josué, ele foi o único, além de Moisés, que foi permitido subir ao Monte Sinai, quando Deus lhe deu a lei, deu a lei a Moisés. Isso daí está em Êxodo 24, 13, 32, 17. Você vai anotando e depois você pode ler a respeito disso. A primeira menção de Josué se encontra lá em Êxodo 17:9, onde os israelitas lutaram contra os amalequitas. Então, depois dessa introdução e curiosidades a respeito da vida de Josué, eu quero convidar que você venha conosco, à luz da vida de Josué, aprender os segredos das grandes conquistas. Você quer aprender segredos de grandes conquistas? Hoje eu vou te dar aqui 3 segredos para você avançar aí e conquistar em 2022, tá bom? O primeiro segredo é que esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Você é uma pessoa sensível, você tem ouvido a voz de Deus? Vamos ver aí o que diz Josué 1:1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Imagina Deus te chamar para fazer uma grande obra. Essa foi a experiência que Josué teve com Deus. Josué, ele já tinha visto Moisés conversar com o Senhor, ele já tinha visto Deus falando com Moisés, mas agora, depois da partida de Moisés, a história mudou. Josué passa a ser este homem a receber instruções diretamente de Deus. E talvez você pode ter aí pelo menos 2 reações, né? Imagina Deus falando com você, o que você faria? Primeiro, você ficaria apavorado com essa nova situação? Ou 2, você sairia fazendo as coisas de acordo com aquilo que você acha que você deveria fazer? Você pode ver aí que homens e mulheres da Bíblia, quando Deus ele fala, ou quando Jesus fala, ou quando um anjo aparece, recebe uma mensagem divina, homens se lançaram ao chão pedindo a Deus para que se afastasse, ou então que provavelmente morreria, assim como Isaías fez, né? Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Josué, ele tomou uma outra decisão, e a decisão que ele tomou foi de ouvir a Deus. Há pessoas que recebem uma grande missão e elas saem fazendo as coisas de acordo com aquilo que ela acha que ela deve fazer. E quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos, quando nós somos guiados
pelos nossos instintos, muitas vezes nós vamos errar. Por quê? Porque os nossos instintos e a nossa capacidade de análise, ela é extremamente limitada. Todos nós temos pontos cegos, né? Todos nós temos muitas oportunidades de desenvolvimento. Mas Josué, ele preferiu ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Eu tenho certeza que Josué, como um general, ele tinha boas estratégias, e ele sabia aquilo que estava por vir, atravessar o Jordão e conquistar vários reinos no decorrer da terra prometida. Mas ele preferiu fazer da maneira como Deus havia orientado. Você é uma pessoa sensível à voz de Deus? Você está disposta a ouvir e obedecer uma direção divina? Creia, Deus sempre tem uma direção boa para nós. Você precisa parar para ouvi-lo. A nossa conversa com Deus não é simplesmente a gente chega aqui, para e fala um monte de coisa para Deus e levanta e vai embora. Nós precisamos de ter tempo para ouvir a voz de Deus, e Deus fala tanto. Deus fala através das canções, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de mensagens como essa, de bons livros, não é? Deus fala através dos versículos, através das conversas. Fique ligado, Deus está falando com você. Há pessoas que acham que quando nós paramos para ouvir a Deus, talvez nós estamos sendo fracos, dependentes, mas a ideia é realmente essa, de sermos dependentes. Aquele que depende de Deus, ele não erra, porque Deus não erra, Deus não tem plano B. Nós que somos pessoas assim desconfiadas, temos o plano A, o plano B, o plano C, a gente tenta cercar as coisas de todas as maneiras, e o jogo acaba que sempre vira, né? Parece que a gente não se atentou a todas as possibilidades, mas Deus não. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro, e Ele está guiando a sua igreja para encontrar com Ele. Aleluia! Ouvir a voz de Deus é realmente a melhor saída. Olha só o que diz lá em Jeremias 33:3. Todo mundo conhece esse versículo, dizem que é o DDD do céu, né? Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responderei, e lhe direi coisas maravilhosas e insondáveis que você não conhece. Aquele que se aproxima do Senhor, ele precisa se aproximar crendo que o Senhor é aquele que é um galardoador, é aquele que presenteia, é aquele que tem prazer em nos guiar. Achegai-vos a Deus e chegará a vós outros. Existe um canal, né, de mão dupla para com o Senhor. Eu quero saber, o desafio de Josué era atravessar o Jordão e entrar na terra dos israelitas. Qual que é o seu desafio hoje? Né? Você precisa atravessar o quê? Ir para onde? Vencer quais obstáculos? Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Eu não sei o que é, mas seja o que for, ouça Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus já está ministrando coisas maravilhosas aí no seu coração. Eu tenho certeza que você já começou a receber direção divina no seu espírito. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te dar sonhos proféticos. E você amanhã vai acordar com boas ideias. Mas isso, se você resolver encontrar com Ele hoje. Isso se você resolver ouvir a voz dEle agora. Diz assim a palavra do Senhor, não é? Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Aleluia. Jesus, ele prometeu em Lucas 11:10 o seguinte: aquele que busca, encontra, aquele que procura, acha, aquele que bate a porta se abre. Então nós podemos crer, não é? Que pessoas que não andam com Deus não podem falar em nome de Deus, mas pessoas que andam com Deus, sim, elas podem falar em nome de Deus. Josué, ele foi
um grande líder, não por causa da sua capacidade de estratégia militar e de conquista, mas porque ele foi uma pessoa que foi instruída e foi obediente à voz de Deus. Se o primeiro segredo de conquista de Josué foi sobre ser sensível à voz de Deus, então o segundo segredo e a segunda chave é: ande para frente e liberte-se do seu passado. Uau! Como nós sempre falamos aqui sobre andar para frente, sobre avançar, por que que Deus está sempre nos empurrando? Por que que sempre Deus está falando, vai, siga em frente? Será por quê? É porque nós paramos muito no caminho, é porque nós andamos muito envolvidos com distrações paralelas. Então, Josué 1:2 diz o seguinte: disse Deus: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O primeiro fato aqui era que o grande Moisés morreu. Não tinha mais volta. E o segundo fato aqui era necessário atravessar o Jordão e possuir a terra. Diante de Moisés morreu e diante do segundo fato de atravessar o Jordão e possuir a terra, era necessário tomar uma atitude: seguir em frente. Seguir em frente. Você pode perceber que todo o seu corpo ele está orientado para frente, não é verdade? Os seus olhos estão direcionados para frente. Ninguém tem olho atrás, ninguém tem olho do lado. Os nossos olhos estão para frente, o nosso nariz para frente, a nossa boca para frente, a orientação das nossas mãos para frente, os nossos pés são virados para frente. É porque é para frente que a vida caminha. As nossas maiores oportunidades estão diante de nós. Eu tenho 42 anos e já vivi histórias maravilhosas, mas eu tenho certeza que a melhor parte da minha vida está diante de mim. Eu tenho certeza que as maiores conquistas que eu viverei não foram simplesmente o meu casamento, a minha filha, me tornar um pastor, o chamado de servir o Senhor, a faculdade que eu fiz, a carreira profissional que eu tenho trilhado, mas as minhas maiores conquistas estão adiante de mim. E eu preciso de fazer algo, eu preciso de caminhar. Então ande para frente e liberte-se do seu passado. No fato 1, o grande Moisés morreu. Então, você guarda no coração com gratidão e inspiração aquilo que foi sua história. Josué aqui ele não renegou a história de Moisés, ou ele aqui não tinha nenhuma intenção de ser superior a Moisés, mas o próprio Deus havia prometido que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ou assim como dá sentido, né, de equivalência, de igualdade. Então ele poderia guardar no coração com gratidão e se inspirar em Moisés, mas construir a sua história. Eu não sei se o seu passado e se as pessoas que estiveram com você, e se os seus pais e se os seus líderes te inspiraram, qual é o sentimento que você guarda dentro de si. Mas eu quero te dizer que Deus te chamou para você ser melhor do que seus pais. Deus te chamou para você viver uma história melhor do que você já viveu. Deus está esperando você no seu futuro. Uau! Eu quero repetir isso. Deus está esperando você no seu futuro. Então você precisa de ir para lá. O segundo fato, que era necessário de atravessar o Jordão e possuir a terra. Você precisa agarrar com todas as forças e fé a missão que lhe foi lhe dada. Aqui na igreja nós temos muitos ministérios, nós temos muitas redes, muitas frentes, nós temos a célula. E se Deus está te chamando, e se você já se preparou, e se você já fez os cursos, e você está aí neste momento da travessia e de conquistar uma terra, você precisa avançar. Não deixe que o medo
interrompa esse ciclo de crescimento da sua vida, de você viver novas experiências. Você vai lembrar que na história dos espias, dos 12 que estiveram nessa terra, 10 voltaram com depoimento de fracasso e de medo. Será impossível entrar. Apenas Josué e Caleb falaram: nós iremos conquistar, porque Deus disse que nós iremos conquistar. Você precisa acreditar naquilo que Deus disse para você. Se o ponto 1 é sensível à voz de Deus, então, após ouvir uma instrução divina, você precisa acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito, a sua história, aquilo que Ele está colocando no seu coração, no coração dessa igreja, no coração dessa família, e você precisa caminhar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Muitas pessoas sofreram perdas na vida e se recusam a desligar do passado. Eu tive a oportunidade de servir aqui com meu pai no segundo momento, de 2003 a 2018. Eu servi juntamente com o pastor Roberto e outros pastores aqui durante 15 anos. Mas chegou um dia, no dia 4 de outubro de 2018, em que, assim como Moisés partiu, meu pai também partiu, e foi necessário dar um passo de fé. Foi necessário assumir uma posição. Foi necessário dar continuidade à história desta igreja nesta terra, mas agora não mais com o grande pastor Carlos Roberto de Aguiar Félix, o pastor fundador dessa igreja, de 87 a 2018. Mas agora, outros pastores e uma liderança dando continuidade ao avanço do Senhor aqui nessa terra, aqui neste bairro, aqui neste tempo, em novas plataformas como esta agora. Então há pessoas que ficam presas e se recusam a se desligar e acham que não são para elas a história. Se algo mudou na sua vida, não adianta ficar esperando que volte como era antes. Deus tem um novo. O ano do novo, um novo ano, 2022, é um ano cercado de desafios, ninguém tem dúvida disso. Está aí, o mundo está louco, tem um monte de coisa acontecendo. Mas eu quero convidar você a ser uma pessoa nova nesse ano. Eu quero convidar você a fazer as coisas diferentes. Eu quero convidar você a não se arrastar por 2022 esperando que a pandemia passe, esperando que novas coisas aconteçam, esperando que o milagre caia do céu e te alcance. Não sei se 2020, 2021 você se arrastou pelo ano, mas eu quero convidar você e profetizar sobre a sua vida que 2022 você vai caminhar numa nova cadência, numa nova passada, num novo ritmo, de uma maneira diferente, porque o Senhor está te chamando, venha. Veja o testemunho do apóstolo Paulo, que diz lá em Filipenses 3, de 13 a 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, e o seu alvo é Jesus. 3 e último conselho para viver as conquistas através da fé é o seguinte: entenda o valor do esforço e do ânimo. Entenda o valor do esforço e do ânimo. O esforço é você empregar uma força além. Jesus disse que de João Batista para cá, o reino de Deus ele é alcançado através do esforço. É necessário esforçar e ter ânimo. Josué 1, 6, 7, 9 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos teus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que andar. Você percebeu aqui as palavras em voga? Seja forte e corajoso. E Deus vai repetir isso durante 3 vezes, só aqui no versículo 6, 7 e 9. Por quê? Porque é necessário se esforçar e ter um bom ânimo. Deus te conectou a este vídeo aqui para te dizer algo: tenha esforço e ânimo. Seja forte e seja corajoso. Valorize, entenda o valor do esforço e do ânimo. Olha só quantas coisas que você conquistou na sua vida. Eu tenho certeza que nada veio de graça. Você tem trabalhado e se esforçado muito, não é verdade? Eu acordo de manhã cedo todos os dias. Não é bom acordar cedo. Eu gostaria de dormir sempre um pouco mais, eu confesso. Mas eu acordo de manhã. E quando ali eu já vou dando conta que está na hora de acordar, eu sempre faço a minha primeira oração de manhã, já na cama ali, e eu vou agradecendo: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por este emprego. Meu Deus, obrigado pelo café da manhã. E eu começo a falar com Deus. Eu entendo que eu preciso me esforçar e avançar. E eu não posso chegar simplesmente no meu ambiente de trabalho, visitar os clientes que eu preciso de visitar e comparecer diante da equipe que eu trabalho de uma maneira desanimada. Qual é o líder que chega aqui, imagina, numa quarta-feira dessa noite, e a gente chega, então, tá aí começando, né, a escola da fé, e olha só, você vai vencer, e vai dar tudo certo, e fica aí. As pessoas desanimadas, elas contagiam as pessoas negativamente para baixo. Mas o ânimo, né, aquele que está entusiasmado, aquele que tem motivo para avançar, essa pessoa rompe. E também a alegria, ela contagia os outros. Então a gente precisa sempre estar animado. Nada se conquista sem esforço. Então você precisa entender que você vai precisar ser valente, otimista, confie em Deus e nas suas promessas. Seja uma pessoa fiel, fiel a você, fiel ao seu esforço. Há pessoas que começam num ritmo muito bom, mas passa um pouquinho e elas já começam a desanimar e a querer alargar, abrir mão. Você precisa entender que Deus está contigo. Faça a sua parte, tenha ânimo, coloque o pé no Jordão, que esse mar, esse rio vai abrir diante de você. Não se esmoreça, não desanime, levante a cabeça, enxugue as lágrimas, amarre muito bem aí os cadarços do coturno, assim como o Rambo, todas as vezes, né, que ele tinha ali no ápice do filme, quando ele ia para sua maior luta, sempre passava lá o Rambo lá amarrando o coturno, e ele vinha, amarrava a faixa. Você precisa se preparar para a guerra. Aqui neste mundo é possível vencer. Deus falou com Josué e ele não engana o seu povo. Ele fala: seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso, porque eu, o Senhor, estarei contigo. A palavra diz: não tenha medo e tenha o cuidado para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por que ele diz isso? Porque Satanás, o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para nos desanimar. Nós já estamos em fevereiro, já tem gente amaldiçoando 2022, o ano nem começou direito. E já tem gente já falando: 2022 vai ser ruim também. Não! Isso daí é uma distração do diabo. Isso daí é o inimigo querendo que você pare, que você se arraste, que você se estacione. Porque quando você se estaciona, quantas pessoas se estacionam com você? Se eu parar, a minha família para. Se eu parar, os meus amigos vão desanimar. Se eu parar, a igreja que nós lideramos aqui vai falar assim: nossa, o pastor está desanimado, o pastor está parado, a igreja está parada, a igreja é movimento. Então nós precisamos de
não nos desviar, mas manter o foco. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para ventos de doutrinas, nem para modas teológicas, mas nós precisamos de seguir a voz do Senhor que diz: eu serei contigo, por onde quer que andares, e onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar por herança. Eu não sei você, mas eu fico imaginando quantos passos a mais eu daria depois de uma palavra dessa. Deus deu esse lugar para a gente, e olha só, se eu der o passo daqui lá no fundo, sei lá, vai dar uns 30 passos, eu não sei. Mas depois que Deus falou: onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança, eu estou disposto a dar mais 3.000 passos, porque Ele está falando, e Ele é quem nos garante, Ele é quem nos valida. Aleluia. Se você desanimou, se você se desviou dos caminhos do Senhor, hoje o Senhor está te chamando de volta. Nós estamos no final, essa é a última mensagem da nossa série Conquistas pelo Poder da Fé, o poder transformador da fé, é isso. E eu quero convidar você para ter uma vida de conquistas, hoje mesmo, hoje é o dia, tá? Então, eu quero lembrar aqui as lições que Josué teve na vida dele. Ele buscou a Deus na sua juventude, ele era zeloso e cometeu pouquíssimos erros. Ele expressou grande fé em Deus, ele acreditou naquilo que Deus falava, e Deus usou Josué para realizar uma grande obra. Quando você é fiel a Deus, além de você ser abençoado, as pessoas que estão ao redor de você são abençoadas também. Quando você é fiel a Deus, você ouve a voz de Deus e você caminha sobre aquilo que Deus falou, a bênção de Deus que está sobre você, ela transborda e alcança os seus familiares. Então Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir. Essa palavra que nós ministramos aqui nessa noite, ela está provocando fé no seu coração, uma fé verdadeira, uma fé que você pode colocar uma palavra sobre ela. Hebreus 11:6 diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, você que faz parte da nossa igreja, você que foi convidado a visitar esse episódio de hoje, esse capítulo de hoje, essa mensagem de hoje, a ouvir a voz de Deus. Não olhe para trás, viva com propósito, esforça-te, tenha bom ânimo e creia naquele que está te chamando. Vai dar certo. Amém? O último versículo nosso aqui é João 1:12, que diz assim: aos que receberam e aos que creram em nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Você quer avançar? Então eu quero orar por você. Senhor, esta é a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Ó Pai, obrigado porque essa fé, essa palavra me alimentou tanto neste dia. Ó Pai, diante de tantos os desafios, assim como Josué tinha um desafio de atravessar aquele rio Jordão, ó Pai, Senhor, ó Deus, conquistar aquela terra, cada um de nós tem um desafio. Todos nós lutamos uma batalha, eu sei disso. Mas eu quero te pedir, Deus, ó Pai, que o mesmo Espírito que estava sobre Josué está sobre nós, o Espírito Santo, e o Senhor está nos encorajando. Ó Pai, nos dê coragem, ousadia, ânimo, perseverança, que tenhamos um coração obediente em ouvir e obedecer. Ó Pai, e que 2022 seja, Senhor, ó Deus, esta terra de conquista. Ó Pai, chegaremos aqui no final do ano, celebrando as vitórias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer a sua companhia aqui nessa mensagem de hoje e convidar você a maratonar aí as outras 5 mensagens, se você não ouviu. Nós temos mensagens poderosas para abençoar a sua vida. E semana que vem nós temos uma nova série de mensagens sobre janelas de oportunidade, que Deus vai falar muito com você. Então se prepara para avançar, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.